Entrevista dessa semana, Claudemir Tegani, escritor, já lançou o segundo livro. O primeiro livro foi Salvação Mediante a Fé. Agora está vindo com um aí que eu ainda não vou falar o título, porque vocês vão ver o porquê da nossa entrevista. Mas ele é contador, ele também já trabalha como coaching, né? Sim. E o que vem a ser isso, Claudemir? Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui no programa com a gente. Boa tarde, Silvia. O prazer é todo meu. Eu sempre acompanhei a Silvia através do jornal, né? Mas hoje estou tendo o prazer ao vivo, né, de falar com ela. Então, Silvia, o coaching, na verdade, é uma pessoa que ela presta assessoria na vida pessoal da pessoa. Que legal. A gente faz a pessoa, ela mesma, fazer a autoanálise dela. E ela vai respondendo as próprias perguntas dela. O empresário também, você pega hoje jogadores tipo Neymar, né? O Neymar, ele tem um coach, ele tem uma pessoa que acompanha ele. Bom E vários artistas, várias pessoas, empresários, eles têm um coach que é uma pessoa que ajuda ele a pensar. O Claudemir que também faz muitas palestras sobre motivação. Olha que legal, gente. Mas olha por que a gente está aqui, o motivo hoje. Olha o que esse homem acabou de lançar. O livro Por que os Homens Traem. Eu estou curiosíssima, eu aposto que você em casa, minha amiga, também deve estar muito curiosa. Claudemir, é um tema muito polêmico e um homem falando disso é de se admirar, porque geralmente uma mulher escreveria o livro então, né? Mas um homem assumindo, porque isso é praticamente assumindo que os homens realmente trazem. Eu quero que você fale como que surgiu a ideia de fazer esse livro. Bem, é porque os homens traem, e o mais importante não é trair, mas sim, né? O subtítulo, e o que eles gostariam de ouvir de suas mulheres. É interessante, quando nasceu essa ideia, por que nasceu essa ideia? A gente trabalha com trabalho social, e o que a gente tem encontrado é lares destruídos, famílias separadas. E eu sempre falo assim, que quando há uma separação, às vezes, há um egoísmo de alguém. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou separar porque eu mereço ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas às vezes esquece as consequências da separação, né? Principalmente a consequência principal, que é o filho. Então o filho às vezes cresce sem uma referência de família. Que é a base, né? É a base de tudo. Sem a referência de uma família, ele cresce sem uma referência de um pai, que querendo ou não é um fundamento na vida dele. Faz uns 8 meses eu estive na Fundação Casa fazendo uma palestra, vou novamente sexta-feira agora. E é interessante que depois que termina a palestra, a gente tem um tempo para conversar com os meninos. E você percebe que não existe uma referência familiar. Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Claudemir. Você acredita que, na sua opinião, que a insegurança, o medo de amar demais, de se entregar demais, é que faz o homem trair? Olha, eu nem digo que é isso. Eu falo assim, né? Até no livro eu brinco com as pessoas, mas é uma realidade, porque eu ouvi vários homens. E eu limitei algumas histórias, porque o livro, na verdade, não é um livro banal. Né? Escrever coisas, né, que às vezes ofende até a moral da pessoa que estava dando a sua entrevista. Eu até comento o seguinte, que é fácil as mulheres saber se o homem trai ou não. Como? Conta? Vou contar, viu? Os homens, olha, tem uns homens que falam assim, não abre a boca, fica quieto, né? Não conta? Nós queremos saber. Geralmente, eu chegava nos homens, né, num empresário, e perguntava para ele, você já traiu? Se ele olhasse para mim e falasse assim, não, nunca traí. E eu nem insistia com ele. Mas se ele abrisse uma exceção, falasse assim, mas por que você quer saber? Aí é porque ele trai quando fala assim? Eu falei, tem história. Vou sair perguntando amanhã mesmo para todos os homens. Você já traiu sua namorada? Já traiu sua esposa? Se ele titubear e falar, por que você quer saber, quer dizer que ele já traiu. Ele tem história para contar, né? Se responder não, ou não, na hora... Então, geralmente, né, eu fazia pergunta olhando nos olhos do homem, né? Eu perguntava para ele olhando, se eu ver que ele procurava fugir um pouco, fui gerente de recursos humanos durante muitos anos, a gente aprende a analisar as pessoas. Tem pessoas que falam, não, eu não traí porque eu tenho uma família, tal. Mas você fala, mas por que você quer saber? Olha, é que eu estou escrevendo um livro. Não, mas o que você vai escrever no livro? Eu falei, pronto, ele vai contar a história. Já, né? O medo de dar algum depoimento e sair no livro, né? Isso, não, é anônimo, ninguém vai saber, né? Sim. Eu vou escrever assim, um empresário de 20 anos me falou o quê? Aí eu começo a narrar a história do cara. Mas tem histórias, né, que não dá para você escrever. Eu limitei. Tem um rapaz novo, um empresário, né? Você tem algum depoimento verídico aí no livro? Todos. Ou todos? São todos relatos verídicos.
Que interessante. E eles assumem? A maioria assume que traiu? Olha, na verdade, todos eles assumem que traíram. E tem pessoas que, homem, né, que eu até conheço, é casado e tem filhos, aparentemente vive muito bem com sua esposa, e conversando depois com ele assim, eu ouvi umas histórias que ele falou para mim assim, olha, eu faço... Tem umas coisas interessantes. Ele falou assim, eu faço caridade. Eu falei, caridade? Sim, eu ajudo as aposentadas, as velhinhas. Eu falei, eu não acredito que é dentro desse perfil que eu estou perguntando. Ele deu risada e falou, sim. Ai, não entendi. Nossa, é rapaz novo? É um cara de seus 42 anos, né? Deve ser estilo garoto de programa. Mas o cara é casado. Nossa, que loucura. Se você olhar assim a família, é uma família perfeita. Sabe o que eu ia te perguntar, por exemplo? Porque tem o flerte passageiro. Porque é difícil homem ser fiel. E isso diz que vem lá dos tempos remotos, né? Homem, fidelidade masculina. Aí, por exemplo, o rapaz vai para a França, para a Inglaterra, para a Itália, fica lá uma semana a trabalho, tem um flerte lá. É chamado flerte passageiro. Voltou para o Brasil, esqueceu, ele ama a esposa, fica em casa e está tudo certo. Mas isso daí ficou uma coisa entre ele e o caso que ele teve, né? A maioria. E o homem também parece que gosta de ter uma vida dupla. Dizem assim que... Porque eles não... A homogamia, para eles, não é uma coisa muito correta. Eles não aceitam... Não é a maioria não aceita. Que é ter a duplicidade, né? Sim. Então, o relacionamento extraconjugal acontece muito. E pode ser na fase do namoro, na fase do ficar mais ainda, né? Do namoro e do casamento. Porque dentro do casamento tem muitos casos. Eu conheço os casos muito famosos de pessoas que tiveram casos, relações extraconjugais houve a separação depois, né? Por que que o homem busca essa fuga? Ou então, por que que ele tem essa liberdade? Porque ele considera uma liberdade para ele. Porque o homem tem que trair, o homem não pode ser correto no casamento, politicamente correto dentro do casamento. Por que isso, Claudemir? Olha, eu vejo assim, eu estava até comentando antes da gente começar a entrevista, que na verdade a mulher tem a chave na mão. A mulher, ela tem como fidelizar o homem dela. Porque eu conversei com eles, é por isso que tem, né, abaixo aqui, o que eles gostariam de ouvir de suas mulheres. Aí eu te pergunto, do que as mulheres tanto reclamam? Do que as mulheres reclamam dos homens? Nossa, tanta coisa. Principalmente, né, falta de atenção, né? Ausência. Ausência, falta de carinho, e o homem não é diferente. Quer também, né? O igual. Ele quer atenção, ele quer o carinho, e se a mulher... ela for uma mulher inteligente, eu até gosto muito de provérbios na Bíblia, eu aprendi a conhecer melhor o provérbios ainda, que diz assim, ó, a mulher sábia edifica a casa, e a tola a derruba. Então, às vezes, tem palavras no relacionamento que a gente tem que tirar do relacionamento. Eu, meu, sabe? No relacionamento... Sempre nosso, né? Sim, nosso, né? No plural. E outra coisa que eu aprendi, que antes de falar, tomar algumas decisões... pensa, sai de cena um pouquinho, toma um copo d'água, vai no seu banheiro, dá uma respirada e volta. Porque o que você fala ali no afã da discussão, você nunca sabe qual o sentido da palavra que você proferiu. E o que vai ocasionar o resultado, né, Claudemir? E tem casamentos aí de muitos anos destruídos por momentos de besteira. Eu andei perguntando pro pessoal aí, dei uma pesquisada nas redes sociais, tudo, fiz a pergunta, não falei para que era. Sim. E os jovens, principalmente os adolescentes, falaram, a maioria deles falou que o homem trai por ocasião, ocasião, e a mulher trai por vingança. É verdade isso? Olha, tem um fundo de verdade nessa questão que eles colocaram? Olha, os jovens, na verdade, os homens traem mais na faixa, ele tem uma faixa etária de idade que ele trai mais. Dos 35, dos 40 aos 50 anos é a idade onde ele ataca mais. Ah, é? Mas é o comodismo do casamento. Entendi. Né, acomodou, né? E aí, de repente, tem até uma história interessante no livro que eu dou risada a hora que eu estava escrevendo, né, transcrevendo essa história, do rapaz falando que quando ele era solteiro, né, e depois começou a namorar, ficou noivo, no começo do casamento a mulher se vestia da melhor maneira, uma lingerie sempre, né, sensual, a mulher sempre bonita. E foi passando o tempo, veio o comodismo. E aí ele também falou assim, você não sabe quando a mulher está afim ou não.
Né? Mesmo sendo sua esposa, você não sabe. Ele falou, minha esposa é a única que deita já roncando. Chamada monotonia da relação. Isso. E ele falou, e outra coisa, eu não sei por que sempre usa a lingerie da cor da pele. É sempre da mesma cor. Ele falou, você abre a gaveta, é sempre a lingerie da mesma cor, da cor da pele. E ele fez um trato com ela, falou assim, vamos fazer o seguinte, o dia que você quiser, né, fazer uma festinha, então você vai usar uma lingerie mais sensual, mais bonita. Ele falou, cara, faz 6 meses que eu estou esperando. Quer dizer, né? 6 meses que ele está ali no aguarda, né? Por isso que pula a cerca, né? A ocasião faz, né? Não o ladrão, mas faz o amante, aproveitador, né? O amante, né? O oportunista também, né? Nossa, muito interessante. Agora, não tem entrevista com mulher no livro não, né? Eu falei porque eu ainda não li, vou ter um grande prazer de ler, porque eu me interessei muito. Tem participação de alguma mulher que fale alguma coisa no livro também, sobre o assunto? Sim, tem até uma mulher aqui que é interessante, é até uma mulher de um pastor de uma igreja, né? Quando eu fiquei sabendo da história deles, eu pedi para relatar a história. E achei legal porque é o seguinte, o marido depois de uma certa idade resolveu fazer faculdade. E ela pensou, falou assim, eu casei virgem, ele casou virgem. Ele vai cair na faculdade, um monte de meninas vai querer tirar proveito dele, tadinho, inocente o menino, né? E ela, né, falou que todo dia antes dele ir para a escola, ele tinha que comer uma marmitinha primeiro, né? Ela puxava ele e falou, não, você não vai para a escola não. Primeiro, né? E deixava ele embora, já saciado, já, para ele não procurar outras coisas. Entendi. E aí ele relata que lá dentro, né, tinha até disputa, porque falou assim, não é possível que a gente não vai tirar esse cara fora do pino de centro dele, né? O foco, né? O foco dele, a família, né? E ele relata algumas coisas que é engraçada, né? Como o pessoal provocou ele, tentando tirar ele fora do relato. A tentação. E a mulher falou assim, não, esse cara vai ter que sair de casa todo dia aqui saciado, vai pra escola saciado. Só se ele for um garanhão, né? Se ele for um garanhão, um ricadão, aí não tem jeito, né? Aí mesmo que tiverem várias marmitas, ele vai continuar a caça, né? Vai continuar a caça. Mas tem homem aí que ele se diz insaciável, na verdade, eu não vejo assim, né?